Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal 100% Abelha Sem Ferrão. Eu sou Gildo Oliveira e esse é um daqueles vídeos que eu não apareço, que eu só mostro as coisas para vocês conhecerem um pouco do que eu uso aqui no meliponário Recanto da Tartaruga. Aí eu tenho uma caixa, ela já foi apresentada, claro que ela está em tamanho reduzido, é a caixa da maneira como eu faço a divisão, que eu só uso a parte de baixo, o porão, melgueira ou a lixeira e um quadro, no caso eu quero falar igual ápice, não é quadro, Gildo, não é quadro, eu uso um ninho, uma parte de ninho. E aí eu vou mostrar para vocês cada produto desse que temos aí e qual é a utilidade deles em uma divisão que eu uso. A primeira coisa aqui, eu tenho um grampeador, Todo mundo conhece esse grampeador aqui. Esse grampeador, pessoal, o que é que acontece com ele? Essa caixa, como eu já apresentei para vocês, ela tem o fundo solto, Muita gente já usa a caixa assim com o fundo solto, Que essa, no caso dessa aqui é chamado de porão melgueira ou de lixeira. Então eu preciso grampear, afixar essa caixa aqui, de uma maneira que ela não solte facilmente, para evitar que no transporte dessa caixa, em algum manejo, ela solte o fundo e eu perca todo o trabalho das abelhas que foi feito e com o risco também de haver invasão. Então eu uso esse grampeador aqui e eu grampeio esse fundo para evitar que ele solte. Além desse grampeador, eu uso também algo muito importante, Depois de grampeado, eu passo fita adesiva. Essa fita adesiva aqui é uma fita clara, mas você pode usar uma fita escura, pode usar uma fita de papel. Eu prefiro fitas plásticas, por quê? Porque se chover, ela tem uma resistência maior do que a fita de papel. Então isso facilita demais, na hora de você isolar. Apesar de eu ter grampeado o fundo aqui, pode correr o risco de ficar uma fresta. E essa fresta é uma porta aberta para formiga e outros invasores. Então eu passo a fita adesiva aqui para evitar que essas abelhas elas fiquem expostas. Depois que eu coloco o acetato também, eu coloco fita adesiva no acetato. Eu prendo o acetato com fita adesiva justamente para evitar o quê? Para evitar que se haja a abertura dessa caixa de forma indesejada, se algum animal suba, nessa caixa aqui, derruba um gato, um exemplo, suba aqui, consiga derrubar essa tampa, o ninho não fique totalmente exposto, porque o acetato ele pode soltar se as abelhas não estiverem coladas. Então, pelo menos a parte de proteção fica, Elas vão passar frio, vão ter dificuldade e tal, vai entrar luminosidade, mas pelo menos fica protegido e evita que um animal que não tenha intenção de abrir, porque se o animal tiver a intenção de abrir, ele consegue, mas o animal que não tem a intenção de abrir, ele não consiga abrir essa caixa, então ele já fica protegido. Então essa fita serve justamente para isso. Se vocês olharem aqui também, eu tenho um lápis, um lápisinho de construtor. Esse lápis eu uso para datar essa caixa. Eu abro aqui no fundo dessa tampa, eu abro a tampa e embaixo da tampa eu dato a época da divisão. É somente para isso. Esse compacto também é a mesma coisa, para datar as caixas. Aí vem uma lanterna, Essa lanterna, geralmente, porque eu faço vistorias à noite, com a caixa fechada, com o ninho fechado ali, eu faço vistoria à noite. Com acetato, você abre e confere para ver se não tem invasão de florídeo, para ver se elas estão trabalhando. Às vezes, até alimento à noite, O acetato eu faço um furozinho basicamente em cima do lugar do alimentador e à noite eu vou lá com a seringa ou com qualquer outra coisa e coloco o alimento à noite. Normalmente eu faço isso em divisões ou em transferências para ajudar no desenvolvimento. Por que eu faço essa alimentação à noite? Às vezes, sem tempo de alimentar de dia, e à noite eu faço com ela fechada, eu favoreço o crescimento também, porque o trabalho é maior, é mais interno. Então essas abelhas elas são forçadas a construir potes para colocar esse alimento à noite, além de não correr o risco de invasão de predadores ou de próprias abelhas que circulam entre elas no meliponário e que fazem a coleta desse xarope delas, desse néctar dessas abelhas aqui que eu forneci para levar para outras caixas. Então isso é o objetivo, é esse. Então a lanterna me serve para isso. Essa garrafinha PET aqui, uma garrafinha de reciclagem que a gente consegue por aí, eu me utilizo ela de duas formas. Uma forma é a forma mais simples, ela é utilizada como alimentador. Associado a essa garrafa aqui, pessoal, eu tenho esses palitos de churrasco. Eu utilizo esses palitos de churrasco para colocar dentro do alimentador, dessa maneira que está aqui, Entendeu? Cortei uma garrafinha PET e enchi de palitos. Esses palitos vão servir, todo mundo já sabe, para as abelhas não se afogarem. Tem gente que usa pedra, tem gente que usa, quando a abelha é grande demais, usa tampinha de garrafa, só que aí não cabe uma tampa de garrafa PET. Eu já usei muito brita, a pedra de construção minúscula. Pegava aquela brita, lavava e botava aí dentro. Mas hoje eu prefiro utilizar o palito de churrasco, não é muito caro. E eu corto 3, 4 palitos e encho ali. E aí eu não tenho risco nenhum de afogamento de abelhas. As abelhas entram ali, se alimentam e sobem pelos próprios palitos. Então essa garrafa ela me serve para cortar, para fazer alimentador, e ela serve para uma outra coisa na divisão, que eu estou fazendo um tipo de divisão diferente, e eu vou apresentar essa divisão para vocês num vídeo futuro. Depois desse aqui vai sair um vídeo, não sei se na sequência ou não, mas vai sair um vídeo onde eu mostro o tipo de divisão que eu estou fazendo com essa caixa aqui.
né, que é uma divisão diferente, baseada em divisões de amigos aí. Eu acompanhei em Ribeirão Preto há uns 4 anos atrás, antes da pandemia, 4 anos atrás, um tipo de divisão e eu dei uma, como todo meliponicultor, eu dei uma chupinhada, né, como o pessoal fala, e peguei e fiz uma mudança, porque aqui eu estava tendo um problema. Nas primeiras divisões que eu fiz com essas caixas, aí as abelhas não estavam aceitando a caixa. Fiz a divisão de manhã e foi para de noite com a abelha brigando na porta sem querer entrar. Então eu tive que me adaptar, reinventar o tipo de divisão e fazer uma divisão diferente para poder obter o sucesso que eu preciso nas minhas divisões. Essas divisões que eu estou sendo feita aí, como eu já falei em vários outros vídeos, eu estou com 14 manda-acessos para transformar em 30, né, divisões e posteriormente são transferências. Nessa semana, hoje, eu já estou com 8 divisões feitas em uma transferência de teste. Hoje, se o tempo ajudar, eu vou fazer mais 2 para fechar as 10 e dar uma relaxada nessas abelhas aí. Lembrando que eu estou utilizando minhas mandaçais em si para poder adiantar essas divisões, porque as 14 mandaçais, infelizmente, ainda não estão totalmente prontas. Algumas só me deram discos, outras vão me dar abelhas, elas não têm condição de fazer, não fiz nenhuma divisão 1 para 1, porque as abelhas, infelizmente, não chegaram no ponto, apesar da alimentação externa e de todo o processo que eu tenho que fazer para as abelhas chegarem. Um outro produto aqui, todo mundo já sabe, o estilete, né? A gente utiliza para fazer cortes variados no acetato, para fazer corte de fita adesiva e tudo mais que a gente precisa. E aqui eu tenho um pequeno formãozinho aqui, esse formão pequeno não, ele é grande, é de ápice, né? Ele me ajuda a abrir as caixas e nas transferências ele me ajuda a desmontar as caixas, porque eu prefiro desmontar as caixas, baseado num amigo também que me explicou isso daí, eu prefiro desmontar as caixas, tirar tudo de dentro para poder fazer uma transferência. É bem mais simples e bem mais fácil do que você sair descolando. É melhor você desmontar as caixas. Se houver possibilidade, eu vou fazer um vídeo de uma transferência mostrando a vocês esse método aí, muito simples, muito rápido, sem muito trabalho com a desmontagem das caixas. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Falei sobre a luz, falei sobre o grampeador, palito, né, sobre as canetas, sobre o lápis. Então, basicamente, uma divisão aqui no meliponário Recanto da Tartaruga, eu me utilizo disso aqui. Tá tudo numa caixa, tudo perto, eu já faço a divisão, já apronto tudo e só chego, levo para o lugar depois de tudo pronto, de tudo do jeito certinho, para evitar. O alimentador, ele entra na divisão, no tipo de divisão que eu estou fazendo agora, o alimentador, ele entra na divisão, depois que as abelhas são coletadas, a alimentação é colocada, certo? Já de imediato. Na divisão 2 para 1 que eu fazia anteriormente, que era coleta de abelhas e coleta de disco, a alimentação só entrava de noite com a colmeia fechada. Mas quando eu apresentar essa divisão, você vai entender porque eu já alimento em seguida, certo? E assim, eu vou ficando por aqui no zumbido das abelhas. Nesse vídeo aqui só apareceu minha mão, ó. E quem puder aí, deixa um comentário, deixa um joinha, deixa um legalzinho. Não esquece, gente, de compartilhar o conteúdo desse vídeo. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, me ajude. Como? Compartilhando, fazendo um comentário e deixando um joinha. Se quiser me apoiar, mais ainda, valeu demais. Futuramente eu vou estar falando, né? Eu vou estar colocando aí a possibilidade de você ser um membro do canal com uma pequena contribuição mensal aí para ajudar o canal. Produzir vídeo dá muito trabalho e o retorno para canal que não tem nicho grande, que não tem um público grande, é difícil. Se o cara for viver só de YouTube, passa fome, viu? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. E eu vou ficando por aqui no zumbido das abelhas, como sempre. E eu sempre digo no final dos meus vídeos, e falo isso de coração: Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua criação e o seu meliponário. Fiquem em paz, Deus te abençoe. Forte abraço a todo mundo aí e até a próxima oportunidade. E eu, como sempre, fui, galera. Um tchauzinho para todos vocês aí, ó. Valeu, um abraço, fui!